Já está valendo a partir de hoje, hein? A Prefeitura de Cristais Paulista ampliou a suspensão no abastecimento de água. Agora os moradores, olha, é a pior situação de toda a região, tá? Quem mora em Cristais tem água em casa só 4 horas por dia e a distribuição segue fracionada. 2 horas pela manhã, 2 horas no final da tarde. Os moradores já se preparam para um período ainda mais seco. Nossa equipe esteve lá agora há pouco e você vê no Balanço Geral. Agora, com o fornecimento de água em horários determinados, as torneiras estão cada vez mais secas. E Dona Divina já se programa para economizar e não ficar no prejuízo. Para a limpeza, apenas a vassoura e água, somente o necessário. Lavo uma vez por semana, a água da máquina eu jogo aqui na varanda, às vezes eu jogo no quintal, por causa que é muita terra, né? Então eu economizo o máximo que eu posso. Essa semana, Cristais Paulista entrou para a fase vermelha de abastecimento de água. A única represa que abastece a cidade está no limite. Por isso, os moradores terão água apenas 4 horas por dia. Um desafio também para os comerciantes. O dono desse açougue teve que armazenar água em tambores para manter parte do estabelecimento limpa. Em outros setores, a limpeza é feita com pano úmido. No meu trabalho aqui, a gente usa muita água. Às vezes, no lugar que é mais limpo, um pouco, não vai tanta gordura, a gente está usando passar o pano no chão para poder tirar um pouco da sujeira, da gordura, da poeira, para ver se economiza um pouco mais de água. Segundo o secretário de Meio Ambiente, a represa está no nível mais crítico. Por isso, essa medida mais severa foi adotada para não prejudicar a captação de água. Os nossos mananciais de água secaram quase todos. A represa está num nível que, se a gente deixar ela baixar mais, ela entra no volume morto. Que isso quer dizer o quê? Que não haverá mais captação quando ela entra no seu estado de nível morto. Então, a gente teve que adotar isso aqui. São algumas medidas paliativas que a gente tem tomado, porque senão vai faltar água de vez em Cristais. A gente vai ter que socorrer de uma outra maneira que a gente está pensando ainda em buscar água em algum lugar, mas na região toda está faltando água também, a gente não tem nem de onde tirar. Essa adutora foi um dos investimentos feitos no ano passado. Hoje opera com apenas 25% da capacidade. O município pretende construir 4 poços artesianos para amenizar os impactos da falta de água na cidade. Vai ajudar bastante o abastecimento da cidade, porque a água de superfície ela será muito pouco da agora para frente, segundo informações que a gente tem de geólogos, de estudiosos. Então a gente tem que buscar água mais subterrânea, através de poços artesianos. E já está em fase, já está em fase de licitação a construção desses poços. São 4 poços artesianos. Olha, pena que estão pensando nisso só agora, né? É claro que nós vivemos a pior estiagem dos últimos 90 anos e isso, claro, traz todo esse problema, todo esse transtorno, mas uma coisa não elimina a outra, tá? Isso também é falta de investimento, é falta de administração pública, é falta de ter pensado nesse problema lá atrás. Nós tivemos uma crise hídrica gravíssima também em 2014, né? Que não foi pior do que essa, mas também foi tão grave quanto, que os mananciais baixaram, as represas, os rios, toda essa parte de captação foi comprometida, né? E eu estive na época também em Cristais, o problema era muito parecido com o que nós temos hoje, só que hoje a situação é ainda mais grave porque a chuva insiste a demorar para chegar. Então não adianta você esperar chegar a chuva, reabastecer e aí você trabalhar de uma forma como, olha, não vai acontecer de novo, ou se acontecer, eu vou correr atrás do prejuízo. É o que acontece hoje, tá? Essa construção dos 4 postos já deveria ter acontecido lá atrás. Se eu não me engano, a prefeita foi até reeleita lá em Cristais, né? Por que ela não construiu os postos lá no primeiro ano de mandato dela? Foi pensar nisso 5 anos depois, na hora que a cidade está sem água. Por que não fez isso lá atrás? É a pergunta que eu faço. Por que os outros gestores que passaram pela cidade não investiram também na questão do abastecimento? E ficaram todos dependendo aí da captação de água. Então agora a população tem que fazer a parte dela, tem que economizar, claro. Mas uma coisa não anula a outra, tá? Só para fechar, para não estender aqui, ó, vou dar um aviso. Não sou profeta, também não estou prevendo nada, né? Mas ano que vem vai ter estiagem de novo no meio do ano. Todo ano acontece isso, né? Uns anos mais, outros menos, mas vai acontecer. Vocês vão esperar o ano que vem para entregar esse poço artesiano, hein? Daqui a pouco volta a chuva, resolve o problema, ninguém fala mais nisso?